O padre Paulo Ricardo fez um vídeo 7 anos atrás falando sobre esse tema. E é um tema que volta novamente à tona com essa encíclica do Papa, alertando acerca das limitações da inteligência artificial, dos perigos, dos riscos e também, né, claro, o Papa fala dos benefícios que a inteligência artificial podem trazer à sociedade como um todo. Só que nós somos capazes ou não de provar a existência de uma alma racional. Padre Paulo, ele parte de alguns argumentos que são de suma importância para essa, né, questão da existência da alma, que nós também iremos complementar aqui, claro, baseando-se nas ciências, nas neurociências e na psicologia. O Padre Paulo não cita mais aqui claramente, como podemos ver até lá no fundo, na prateleira, os livros da Suma Teológica. Ele se baseia no argumento de Santo Tomás, como um bom tomista. Qual que é o argumento principal de Santo Tomás acerca da prova da existência da alma e como a alma se conhece a si mesma? Através dos seus atos, das suas operações. Então, é isso que o Padre Paulo faz quando ele compara a alma humana, o ser humano, aos animais, aos outros animais, e ao computador. No caso, que podemos usar, né, já o termo inteligência artificial. Então, o que acontece? Nós vamos observar os atos e as operações de ambos, né, e perceberemos que há uma diferença essencial entre o ser humano, os outros animais e os computadores, as inteligências artificiais. E quando falamos em essência, diferenças essenciais, estamos falando de essência. Ou seja, a essência da coisa é totalmente diferente. A natureza de ambas as coisas são totalmente diferentes. Sendo o ser humano, claro, uma essência, uma natureza superior. Quando nós reagimos lá ao vídeo do Padre Paulo sobre a animalização do homem, e também na nossa aula sobre a teoria das emoções de Santo Tomás. Nós vemos que essa capacidade que os animais possuem, né, de fugir aquilo que é o mal e sentir-se ser atraído pelo aquilo que é o prazer e de nunca fugir ao prazer e de nunca ir ao encontro àquilo que é mal, nós vemos que está ligado dentro das paixões da alma, a doutrina das paixões da alma, ou seja, a parte sensitiva da alma humana. Então, nisso, nós somos como os animais. Nós somos como os animais nessa questão das paixões. Ou seja, aquilo que o nosso corpo, o nosso cérebro reage, né, em relação a algo, né, como que se tivesse sido programado, né? Nós somos programados para aquilo. Fugir de uma dor e buscar um prazer. Só que o ser humano, ele é capaz de transcender essas barreiras, essas programações, vamos dizer assim. Somos capazes de ir além daquilo para o qual o nosso cérebro está programado. Então vamos muito além daquilo que é o nosso cérebro. Ah, mas isso faz parte da, da própria natureza do cérebro humano sendo diferente do cérebro animal? Não. Por quê? Se fosse assim, as neurociências conseguiriam provar como acontece esses atos. Consegue provar as partes do cérebro envolvidas quando há uma realização de uma decisão, por exemplo, moral,
né? Mas não a forma como nós realizamos esse ato. Por quê? Claro que tudo que está relacionado à alma racional vai depender de algo que está ligado à questão cerebral, questão corporal, sensitiva. Porque nossa alma necessita dos sentidos para conhecer. Então, se a nossa alma necessita dos sentidos para conhecer as coisas, né, logo, quando há um ato, uma operação da parte racional da alma, seja do intelecto separado ali da matéria, né, há necessidade também de uma operação material que seja anterior à operação intelectual. Só que quando nós vamos lá investigar e tentar, através, né, das ligações cerebrais ali, das sinapses, neurônios e tudo mais ali que compõem o nosso cérebro e os seus atos, nós vemos que não conseguimos, né, prever, por exemplo, nada que esteja além daquilo que é uma reação corporal. Então nós temos aquele experimento do Benjamin, não lembro agora, Benjamin, não lembro agora o sobrenome, mas que, né, eles conseguem prever, por exemplo, qual tecla que ele vai, né, apertar antes mesmo dele apertar, através dos atos ali, das questões que acontecem no cérebro. Só que quando se trata de decisões morais, de decisões intelectuais, não conseguimos prever isso através das ações cerebrais. Conseguimos perceber quais áreas do cérebro estão sendo utilizadas, mas não quais são as decisões que irão ser tomadas, porque são coisas que vão além da capacidade física, sensitiva do nosso corpo e principalmente do nosso cérebro. Algo que vai além das questões cerebrais. A liberdade não trata apenas do tema da questão do ser humano, né, ser ali totalmente, né, condicionado ali pelos seus meios, pelo meio em que ele vive, né, e não ser capaz de tomar escolhas diferentes daquelas que o influenciaram. Então, a doutrina da liberdade não nega isso. Mas como assim? Não parece ser contraditório? A grande questão é por uma falta de conhecimento na modernidade, na filosofia moderna, na psicologia moderna, do que é o conceito de liberdade. A filosofia e a psicologia moderna, como a ciência moderna, trabalha com extremos. Ou seja, se você é condicionado pelo meio, você não tem liberdade alguma, ou você é livre para fazer o que você quiser e não pode ser influenciado por nada. Então, essas são as duas versões ali antagônicas que disputam ali o espaço das ideias na ciência moderna. Só que, o que diz o argumento da liberdade, principalmente ali em Santo Tomás, Santo Agostinho, né, e outros autores, e até autores modernos contemporâneos de tradição aristotélico-tomista, agostiniana. O que é a liberdade? A liberdade não é a ausência de condicionamentos. A liberdade não é a ausência de influências externas. A liberdade é a nossa capacidade de analisar, raciocinar,
de julgar entre as opções e de escolher. Por exemplo, a droga, ela causa um prazer. Ou seja, então, se ela causa um prazer, é algo que eu não vou resistir. Só que eu tenho a escolha de lutar contra aquele prazer, de ir contra ele. Ou seja, eu aceito ou não aquele prazer. Um animal já é diferente do ser humano. Nós sabemos que a droga vai nos dar prazer, mas nós sabemos que aquele prazer vai trazer consequência. Nós julgamos aquele prazer. E por isso deliberamos acerca daquele prazer, se vamos aceitá-lo, se vamos, né, nos utilizar daquele prazer ou não, ou se vamos fugir daquele prazer. Essa é a diferença nossa para os animais. Por exemplo, a questão do alimento, né? Um animal, se ele tiver fome e você dá a ele um alimento que ele consome, ele simplesmente vai comer aquilo. Um cachorro tiver com fome e ele vê uma comida, ele vai comer. O ser humano não, ele pode estar com fome, mas pode não comer. Ele pode decidir, por exemplo, fazer uma dieta por um emagrecimento, por uma questão de saúde. Ele pode estar passando fome, estar diante do alimento, mas aquele alimento não pertence a ele e ele não vai comer porque ele acha que, porque ele chegou por meio de um julgamento, de um raciocínio, que aquilo é um ato moralmente mau, pegar aquele alimento, mesmo que ele esteja com fome. Então nós somos capazes de julgar as nossas escolhas. Outra coisa é nós temos a opção A e a B, né? Por exemplo, nós temos a, a opção entre comer arroz, feijão, carne ali, prato comum brasileiro, ou comer uma pizza. Você tem aquele prato e a pizza na sua frente. Ou seja, você está sendo condicionado por aquilo. Você está sofrendo aquela influência externa. Aquilo ali que é algo prazeroso está na sua frente. Você tem a opção de escolher entre o arroz com feijão e a carne e a pizza. Só que nós podemos olhar para ambos e julgar e dizer: não quero nenhum dos dois. Eu quero comer um macarrão. E vou escolher comer o macarrão ao invés de algumas das duas opções. Ou seja, somos capazes não só de escolher entre alternativas, mas criar alternativas diferentes daquelas que nós temos diante de nós. Isso é a liberdade. Agir segundo a razão. Quando que o ser humano perde a sua liberdade? Quando ele se animaliza. Quando ele passa a agir segundo o animal, ou seja, por meio apenas da sua parte sensitiva da sua alma. O ser humano começa ali a agir, né, de forma instintiva, ou seja, apenas buscando o que é prazeroso e fugindo daquilo que não é prazeroso, aquilo que é mal, aquilo que é ruim. Então, quando nós começamos a nos deixar guiar pelas nossas paixões, ou seja, pela parte sensitiva da nossa alma, aquilo que hoje a psicologia moderna chama de emoções, nós perdemos a nossa liberdade, que é a capacidade nossa racional, a capacidade de raciocinar, de julgar, de criar conceitos, de criar alternativas, de criar nossas próprias alternativas acerca da realidade. Então, ser livre é agir segundo a reta razão. Isso é liberdade. Uma coisa que o Papa fala na sua encíclica, né, é que os computadores, a inteligência artificial, né, assim como
todos os computadores, não são livres, são programados. Por isso, a inteligência artificial ela não é moralmente neutra. Ela carrega, né, dentro de si uma programação e uma, vamos dizer assim, carga moral condicionada por aquele que a programou, por aquele que a programa. Por isso que a inteligência artificial ela pode se tornar o quê? Instrumento de maldade, tirania. Ela pode se tornar instrumento de algo ruim. Por quê? É, eu sou capaz de julgar os meus atos e julgar algo como moralmente ruim. Só que a inteligência artificial ela pode ser programada para julgar algo como moralmente bom, sendo algo moralmente ruim, segundo aquilo que é o direito natural. Por não possuir razão, racionalidade, capacidade de raciocinar por si próprio, não possuir liberdade, uma máquina é incapaz de agir segundo o direito natural, a não ser que ela seja programada para aquilo. Mas ela não é capaz por si só de julgar, de ser programada, por exemplo, para algo ruim e julgar aquilo como má e falar assim, não vou fazer aquilo. Ela não é capaz disso. Nós já possuímos essa capacidade. Então, há um grande risco aí também no uso da inteligência artificial por causa disso, né? Ela pode ser instrumento de maldade. Principalmente quando se utiliza a inteligência artificial na fabricação aí de armas, de drones, de aeronaves, satélites e tudo mais. Então, é um risco, é um benefício, né, que nós temos, mas também é um risco, porque na mão de pessoas e de governos mal intencionados, isso se torna um grande risco à dignidade da pessoa humana. Corre-se um grande risco de ferir essa dignidade da pessoa, os direitos humanos, em busca de algo que é, né, moralmente ruim, segundo aquilo que é a própria natureza das coisas, mas que, segundo tal ideologia, tal governo, tal programação que aquela máquina recebeu, é algo bom. Matar é ruim? Sim. Mas se eu programar, por exemplo, um drone guiado por inteligência artificial de que matar é bom e que a função dele é matar, ele vai matar. Ele nunca vai decidir por si só e falar assim: epa, pera aí, me programaram aqui pra fazer algo, pra matar alguém, matar pessoas, mas isso é moralmente ruim, não vou fazer isso. Pera aí, não vou fazer isso, me recuso. Não. Então, aquilo que pode ser bom, pode também ser ruim. Aquilo que pode ser frutuoso, né, pode ser também um caminho, um meio de destruição, né? Então, o Papa ele alerta a humanidade acerca dessas questões. Quando Santo Tomás fala que, né, a alma conhece a si mesma pelos seus próprios atos, pelas suas próprias operações, ele está dizendo sobre isso, está falando sobre isso. Então, sobre o quê? Observar os atos que são próprios da alma humana, né, que são próprios do ser humano, e nós percebemos que há uma alma no ser humano. É necessário que haja um princípio operativo, que haja um princípio primeiro, né, um ato primeiro no corpo, um ato primeiro que transcenda a matéria, questões materiais, principalmente quando tratamos de liberdade, de moralidade, tantas outras coisas, tratamos de conceitos universais.
conceitos abstratos e universais que não podem ser conhecidos materialmente. A liberdade não é algo que você enxerga com o seu olho, né, e que você toca com as suas mãos. É um conceito abstrato, algo que nós chamamos de metafísico. São questões metafísicas, questões de conceitos universais que vão além da matéria e que, por isso, demonstram que há operações no ser humano que estão acima, estão além da matéria. Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Deixem aqui nos comentários sua opinião. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir, né? Deixar aí nos comentários, compartilhar com seus amigos e dar a sua opinião sobre o que você acha desta questão tão fundamental e importante, né, na filosofia, na psicologia, na teologia, que é, né, algo que está relacionado à questão da a questão das relações entre fé e razão. Então, muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.